Vivemos em uma sociedade em que produzimos muito, quase tudo é descartável, mas pouco é reaproveitado. Situação que provoca desperdício não só de dinheiro, mas também de recursos naturais. 63 milhões de toneladas de lixo. O Brasil é o quinto maior produtor de resíduos do mundo, mas recicla pouco. Apenas 2% do que é descartado é reaproveitado. Lixo não existe. O que existe é um olhar equivocado da sociedade sobre matérias-primas preciosas. Nós calculamos que poderíamos chegar a 10 bilhões de dólares por ano, todos os anos, de economia no Brasil, com o aproveitamento dessas matérias-primas que chamamos de lixo. O cálculo foi feito comparando o preço da produção com material virgem e com material reciclado. O quilo desse plástico conhecido como ABS, por exemplo, custa R$ 12,00 quando é produzido a partir do petróleo. O reciclado sai por R$ 5,50, menos da metade. 90% da matéria-prima dessa recuperadora de plásticos vem da própria indústria. O lixo que é produzido na casa das pessoas quase não é reciclado. O Brasil perde muito dinheiro ao deixar de fazer a separação desses materiais de maneira profissional. A seleção hoje, que acontece hoje nas cooperativas, não acontece de modo favorável para as indústrias. Em tanto de volume, que o volume ainda é pequeno, e na separação da matéria-prima. Elas misturam muito ainda essa matéria-prima. O que se questiona é se o planeta não produziu ferro, aço, papel, plásticos e outros materiais suficientes para se evitar a exploração do solo. Bastaria fazer a reutilização desses produtos. No Japão, por exemplo, um dos países que mais recicla no mundo, as empresas de alta tecnologia reaproveitam o chamado lixo eletrônico. Um sistema de travas em computadores permite que eles sejam desmontados com facilidade quando obsoletos. Quase tudo é reciclado e volta ao mercado na forma de equipamentos atualizados. Nos Estados Unidos e na Europa, cerca de 95% dos veículos que saem de circulação são transformados em novos materiais, para uso, inclusive, na própria indústria automobilística. Enxergando no lixo uma oportunidade, esta empresa começou a ganhar dinheiro melhorando a cadeia de reciclagem. O site que coloca em contato grandes produtores de resíduos com grandes recicladores conta com 7 mil clientes cadastrados. Tem muitas empresas para alguns tipos de resíduo que realmente não sabe que dá para valorizar e que uma outra empresa ou uma outra indústria pode reaproveitar. É engraçado, é um bom negócio. Por que o Brasil não faz? Tem pressão de indústria, de algum setor aí para não que seja feita essa reciclagem? Tem várias questões, William. Primeiro, eu gostaria de citar que nós temos a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e, na verdade, deu um prazo de 4 anos para que estados, a própria União, os estados e os municípios se adequassem àquela política que institui, por exemplo, que determina, inclusive, a extinção de lixões, que são um grande problema de saúde pública, um problema ambiental, porque quando você deposita aqueles resíduos sem o tratamento, diferentemente de um aterro sanitário, que ele tem uma manta, né, para impedir a contaminação do lençol freático, ou seja, da água subterrânea, por várias substâncias, inclusive o churume, decorrente da decomposição da matéria orgânica. Mas muitas cidades não vão conseguir. Então, o prazo para que os lixões sejam extintos termina agora, em 2014. E o IPEA apresentou, ano passado, um estudo que nós temos 2.900 lixões no Brasil a todo vapor, que permite, inclusive, a entrada de catadores, colocando em risco, né, a saúde deles, etc. Então, você tem um problema que as dificuldades do poder público, né, nessas 3 esferas, principalmente na municipal, de colocar em prática essa política. Existe um outro problema que é cultural, né? Eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha no início dos anos 90 e lá já naquela época você já pagava pelo excesso que você gerava de resíduo e inclusive a sacolinha que nós tivemos tanta polêmica envolvendo aqui, né, no Brasil e tal. Você pagava pela sacolinha, porque o que é a sacola? Ela trabalha um imaginário de você ter onde colocar o lixo, né? Esse é um problema. Então, o brasileiro precisa entender que não é mágico. Você coloca o lixo lá e ele desaparece. Então, é um grande desafio e as empresas que ainda não entenderam que isso é realmente lucrativo, como ocorre já com a indústria do vidro, que recicla praticamente 100% do que é produzido.
A sensação que eu tenho é que a humanidade só aprende com a calamidade, né? Eu trabalhei há 25 anos com o governador Montoro. Ele falava muito que precisávamos economizar água. Todo mundo achava que ele era um ET. Então, passados tantos anos, nós estamos vendo no Brasil inteiro uma crise de água. Essa crise de produzir lixo e jogar no lixo, o mundo inteiro... Eu comparo assim, você sabe que você precisa arrumar o armário da sua casa, mas vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Chega uma hora que nós vamos ter um colapso e aí não sei como nós vamos fazer.